20 horas e 5 minutos. Vamos orar então, para começar. Senhor, meu Pai, nós queremos agradecer, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi quem nos trouxe, Senhor. Mesmo nesse dia de chuva, de frio, Senhor, meu Pai, o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, Deus, de estarmos aqui, Senhor. Mesmo nesses dias que muitas vezes nem gostamos, meu Pai, o Senhor nos faz vir aqui, Senhor, e nos mostra o quanto é importante, meu Deus, e que também o dia com sol, o dia com chuva, o dia com frio, com calor, pertence ao Senhor, meu Deus. Que nós possamos estarmos sempre gratos, meu Deus, ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz, meu Pai amado. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque estamos aqui para falar das nossas necessidades ao Senhor, para ouvir a sua voz, meu Pai, para alimentar, Senhor, a nossa fé, Senhor. Estamos aqui como igreja para louvarmos e adorarmos a Ti, Senhor. Somente o Senhor é digno de receber toda a honra, Senhor, toda a glória da sua igreja, do corpo de Cristo, meu Pai. Por isso, meu Pai, nessa noite, fale conosco, Deus. Fale, Senhor, meu Deus, e que possamos conversar contigo, Senhor, falar nas nossas necessidades com toda a convicção de que o Senhor está ouvindo, com toda a convicção, com toda a fé, Senhor, meu Pai, de que o Senhor responderá, meu Pai. Que temos a absoluta certeza disso, porque a Tua palavra, Senhor, nos dá essa certeza, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome santo de Jesus Cristo, que nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos cantar alguma coisa? Tem algum, Zé? 15? 15. Se achar, vai puxando aí, que o meu ele é bem lento aqui. Tem o celular apertando aí, gente. Tem. Isso é bem fácil. Mas pode sair de fora, né? A Deus demos glória com grande fervor. Seu filho. De novo, José. Vai de novo. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai,
32. 32. Sim. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definharam e a minha alma se agitava em angústia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando há muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cântico de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruí-te-ei, te guiarei no caminho a seguir, com meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderia obedecer. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justo, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém. Pode sentando. Esse é salmo de Davi. Depois que Natã o encontra e fala com ele, que ele reconhece a sua situação de pecado, Davi então pede perdão ao Senhor, reconhece o seu pecado e escreve esse salmo como um instrumento didático, né, para nós aprendermos também. Ele nos invoca o nosso nome, invoca todos aqueles que são do Senhor, a estar orando da mesma forma que ele. E é interessante como ele fala aqui, bem-aventurado. Nós vimos domingo, né, a palavra bem-aventurado, mais do que feliz, né, essa palavra no grego, makarios, quer dizer uma felicidade constante, sem interrupção. Quando nós estamos com o nosso coração no Senhor, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós somos bem-aventurados. Então ele começa assim, bem-aventurado, quer dizer, mais do que feliz, aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aqui as transgressões é como transgredir uma lei, quer dizer, conhecer a lei e mesmo assim infringir a lei, né? Uma revolta. Biblicamente é a mesma coisa, né? Nós sabemos que é pecado, mas nós fazemos por conveniência própria, né? Muitas vezes nós estamos desculpa do trabalho, não precisei mentir, não precisei fazer aquilo, se não fizesse aquilo não ia dar certo, poderia ser mandado embora, ou ia perder a amizade. Nós temos muitas desculpas, mesmo sabendo que é pecado, e mesmo assim nós transgredimos. Então aqui ele fala sobre exatamente isso, sobre as transgressões, sobre aqueles pecados que nós sabemos que é pecado, mas nós cometemos, né? E às vezes, muitas vezes, conforme o tempo que nós cometemos isso já não afeta nada no coração. A gente não sente mais a voz de Deus falando, olha, você pecou, né? É por isso que a palavra de Deus é enfática e fala assim, não entristeceis o Espírito. Quer dizer, não deixe de ouvir o Espírito, né? Se ele fala contigo, acerte na hora, porque essa falta de reconhecer, de pedir perdão e de se arrepender, quer dizer, tomar outro caminho, faz com que o nosso coração comece a se calejar, né? E uma mão calejada, a gente sabe que você pode fazer o que você quiser, não sente mais, né? Nosso coração é da mesma forma. Quando nós começamos a passar por cima do Espírito Santo, a não entender a voz do Espírito Santo, a não obedecer a voz do Espírito Santo, a não se compungir no coração, a não se arrepender, o nosso coração começa a ficar calejado. E até chega um ponto que nós não sentimos mais nenhuma ação do Espírito quanto ao pecado, né? E por isso que ele fala sobre entristecer o Espírito. E depois ele fala assim, não apagueis o Espírito, né? Quer dizer, tanto faz agora, eu estar no mundo, estar aqui, é a mesma coisa. Quer dizer, não há diferença nenhuma.
né? Não há diferença nenhuma. Eu só simplesmente frequento uma igreja, eu simplesmente, às vezes, leio a Bíblia, né? Mas não há diferença nenhuma na minha vida e na vida daqueles que estão lá fora, né? Então não há mais diferença não. Essa aí é quando nós deixamos o caminho do Senhor. E a palavra de Deus fala em Hebreus 6, né? Hebreus 6, que aqueles que conhecem o caminho e deixam o caminho, a palavra de Deus fala assim, que é muito difícil depois retornar. Por isso que é importante estar sempre em dia com o Senhor, buscar o Senhor, fazer com que Ele esteja falando aos nossos corações, como Davi, ele era rei, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas porque ele sabia que ele era frágil, ele sabia que não podia enfrentar o pecado mais, né? Por isso que ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa errada e guie-me pelos caminhos eternos, né? Quer dizer, ele sabe, ele tinha medo de repente pegar um atalho, né? Sair fora do alvo e seguir em frente e fugir dos caminhos do Senhor. A gente vai ver lá José também, né? Um homem de Deus que foi usado por Deus, tinha comunhão com Deus e de repente quando ele se dá de frente para o pecado, ele não enfrenta o pecado, né? A mulher de Potifar pega ele, segura ele poderia enfrentar como um servo de Deus. Não, eu sou servo do Senhor, eu sou crente, eu vou enfrentar o pecado, vou vencer. Não, ele não quis saber. Ele sabia da sua fragilidade, ele sabia que ele era humano, que o coração dele era perigoso, podia ceder ao pecado. O que ele faz? Ele sai correndo, né, deixando a túnica dele, mas ele não quis saber não, ele fugiu. E é assim que nós temos que lidar com o pecado, é fugir. E quando nós não fugimos e caímos, e o Espírito fala com a gente, de imediato a gente tem que acertar, falar com o Senhor, para restaurar a comunhão, e assim não passar por essas transgressões. E ele fala mais assim, ele fala, bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aqui essa palavra pecado é interessante porque ele é como errar o alvo, né? Errar o alvo. Aqui a tradução é exatamente essa. É como se estivéssemos jogando dardinho, né? Você tem que fixar os olhos lá na mosca, bem no meio, né? No centro do alvo, para você acertar o mais próximo possível. Você não pode tirar o foco, você não pode desviar o olhar, né? Porque senão você vai errar. A palavra é a mesma coisa. Aqui a palavra é errar o alvo, quer dizer, deixar de olhar para o caminho do Senhor, começar a se distrair com as coisas que estão do lado, e de repente você pega um atalho e acaba fugindo do caminho do Senhor. Isso é errar o alvo, é pecado. Não está no alvo do Senhor, não está no caminho do Senhor, não está buscando a vontade do Senhor para a nossa vida, é pecado. É como se estivéssemos numa estrada, né? Esses tempos aí, onde nós estávamos que eu errei de entrar? Aqui, né? Aqui é muito complicado. As estradas de Curitiba, de São José, e nós pegamos um caminho diferente e tinha que entrar. Nós estávamos vindo lá da casa do Arley. Isso. Tinha que entrar, depois virar logo em seguida para pegar a 277 e passou. Eu conversei com ela, me distraí, fui embora. Né? Isso é interessante porque eu não prestei atenção e errei o caminho, errei o alvo. Meu alvo era entrar ali, mas eu me distraí. Conversei com a Gi enquanto estava dirigindo e passei direto. Depois deu um trabalho para a gente voltar. É exatamente isso. Né? A palavra de Deus nos traz exatamente isso aqui quando ele fala seus pecados apagados. Quer dizer, errar o alvo, é desviar o olhar, né? Por alguma coisa que o mundo te apresenta e te atrai, né? Ou deixa os teus olhos seguirem por coisas bonitas, mas que não convém a nós, né? Então os nossos olhos nos traem e nós erramos o alvo, né? Foi domingo passado, retrasado, que eu falei sobre não foi aqui não, foi na reunião dos pastores. Nós temos um grupo de mentoria mútua, e eu estava falando sobre hipocrisia, né? E eu estava falando sobre Jó fala sobre o conserto que ele fez com os seus olhos. E uma coisa que eu aprendi com o pastor, que o pecado não está no primeiro olhar, o pecado está no segundo olhar, né? Porque o primeiro olhar, muitas pessoas passam pela frente da gente e não tem como, a gente vai olhar mesmo. Mas quando você olha a segunda vez, é porque você já tem intenção, e é aí que mora o pecado, é aí que começa a nascer o pecado, é aí que a gente começa a errar o alvo, tirar os olhos do alvo, que é o caminho do Senhor. E de repente a segunda olhada é desviar o olhar do alvo do Senhor, do caminho do Senhor, e olhar para outras coisas que podem nos levar a vir pecar, né? E isso leva a pecar mesmo. Por isso eu aprendi que a primeira olhada não tem nada, mas a segunda já é intencional, né? A primeira é despretensiosa, mas a segunda é intencional. E isso nos leva a pecar. Então isso, a gente precisa tomar muito cuidado. Tinha um pastor que me discipulou, e naquela época era o jornal, né? O jornal
papel. Hoje nem tem mais jornal em papel. Tem. Mas tem ainda? Tem Tem jornal de papel, né? Tem jornal em papel? Aqui tem? Tem papel? A gente encontra banca de jornal por aqui? É menos usado do que antigamente mesmo. Tem banca de jornal por aqui? Aqui na Borda não. Aqui na Borda não. Isso é usado em Curitiba, sim. Mas Olha lá só. no centro de São José tem as Eu tenho saudade do cheirinho do jornal. Banca de ficar de folheando jornal, jornal, né? né? Verdade. Nossa, é tão bom. É verdade. Era muito bom. Era um tempo que você ficava ali compenetrado, né? O papel era muito bom. Eu não consigo ver jornal no celular, né? Não sei. Mas então, você ligava nas bancas de jornais, estavam lá todas abertas, né? Das manchetes, a gente parava e olhava. Mas sutilmente eles já colocavam em cima aquelas revistas impróprias para 18 anos, né? Então ele falava assim, olha, Rui, eu amo jornal. Ele lia muito jornal. Falou, então eu me aperto e pago a assinatura para vir na minha casa. Por quê? Porque se eu for numa banca de jornal, eu vou ler a manchete. Mas com certeza os meus olhos vão subir. E ali é o perigo. A gente não pode vacilar com isso, né? Ele fala, nós temos que tomar cuidado. Temos que evitar o caminho do pecado. Então olha só a prudência. Se eu sei que ali tem pecado, eu não vou ir para lá para saber que meus olhos vão desviar. Eu evito, eu pego outro caminho, né? Então ele não via mais jornal, ele pagava para ir na casa dele, que era uma coisa bem cara para ele, que ele vivia também de ofertas, mas para não pecar com o Senhor, quer dizer, o que era mais caro, pecar contra o Senhor ou receber o jornal em casa, né? Então ele preferiu isso, para não pecar com o Senhor. Isso é interessante, porque quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a pensar na nossa integridade, a integridade do cristão. A integridade do cristão não é não pecar mais, porque nós somos pecadores e vamos pecar. A palavra de Deus fala que aquele que não tem pecado está mentindo, né? Em 1 João. Mas é aquele que não fica com o pecado no coração. Ele não acumula. Ele, sabe, não deixa, não pede perdão à noite no atacado. Ele pede perdão no varejo. Mas é verdade. Nós temos que aprender isso. Senhor, porque nós temos costume, eu já vi muitas orações assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tudo bem, todos nós pecamos. Mas o Deus quer saber do nosso coração qual é o pecado. Porque você se arrependeu, então se você sabe, se arrependeu, você tem o pecado. Então você conhece o pecado, então você tem que falar o pecado. Então, Senhor, me perdoe, porque agora, olha, eu vacilei, eu menti para o Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu cobicei aquela mulher. Senhor, me perdoe, Pai, me perdoe, porque eu roubei uma caneta, pensei que fosse coisa porcaria, mas eu roubei. Me perdoe, porque eu roubei um cajuzinho. Lembra, eu contei aqui do pastor Paulo Solonca, no supermercado, ele amava cajuzinho, e no supermercado ele estava lá, tal, de repente ele viu uma pessoa pegando no pacote aberto, um cajuzinho e pôs na boca. E aquilo... É castanha de caju. Castanha. Castanha. Cajuzinho não é... É o doce. Ah, tá. É a castanha. Uhum. Ele se sentiu muito tentado. E aquilo, falou, mas todo mundo está pegando, não tem nada mais, tal, né? E aí ele foi, deu a volta, mas não deu outra. Ele foi lá, não tinha ninguém, ele pegou. Aí quando ele saiu, aquilo começou a pesar. E ele tinha pouco dinheiro, mas pesou tanto que ele voltou, pegou o pacote, sabe? Pôs no carrinho, não comprou aquilo que ele precisava, foi lá. Falou, olha, falou para a menina, agora vou pagar, que eu peguei um aqui, estava aberto, mas vou pagar. A menina se espantou com isso. Mas ele pegou e viu que a vida dele poderia ir para o espaço por causa de um cajuzinho, de uma castanha de caju. E o Espírito Santo falou para ele, o que você fez é errado, não importa que todo mundo faça. O que você fez é errado, você é cristão. E ele sentiu compungido, ninguém tinha visto. Ele sentiu compungido e foi lá e pegou e pagou. Isso é integridade do cristão. Ninguém está vendo, só eu e Deus. Mas eu sei que Deus está vendo. E é a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. E aí ele pegou, pagou. E é assim que nós temos que agir, né? Quando ele fala aqui de errar o alvo, quando eu errei o alvo, o Senhor falou para mim, é na hora, Senhor, me perdoa, Pai, me ajude, Senhor, me ajude a fixar os olhos, me ensine, Senhor, me dê sabedoria para que eu evite fugir dos teus caminhos, né? Então é exatamente isso. Se eu sei que lá tem pecado, eu vou desviar, o Senhor vai me ensinar a desviar, a fazer outra coisa, ainda que seja o caminho maior, mas eu vou desviar para que eu não erre o alvo. Então errar o alvo aqui é muito interessante, porque nos faz fixar os olhos no caminho do Senhor. É o único caminho que nos serve para nós, é o único caminho que não há pecado, é o único caminho que nos leva sentido a Deus, ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse lá em João 14, né? Então ele começa, e como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, e nem cuja alma não há hipocrisia. A iniquidade aqui é exatamente isso, a iniquidade é a maldade, né? Iniquidade
é a maldade, aquele coração mau, aquele que faz perversidade, aquele que comete maldade com as pessoas, sabe? Não importa se é meu irmão, eu tenho que alcançar, então eu tenho que passar por cima dele. Não tem problema, eu passo por cima dele. Se for alcançar o meu objetivo, eu passo, não há nem problema. Poxa, é questão de sobrevivência, então não importa quem esteja na minha frente, eu tenho que galgar, tenho que subir por eles para me chegar lá em cima, então eu vou fazer isso. Isso é iniquidade, isso é iniquidade. Então ele considera aqui vários nomes para pecados que nós cometemos no dia a dia, né? A transgressão, quando eu conheço a lei, quando eu conheço o pecado e sei que é pecado, mas eu vou cometer por conveniência própria, para me ajudar, para me privilegiar, para que eu possa conseguir o meu objetivo, né? Aqui seus alvos apagados, quer dizer, seus pecados apagados, quer dizer, tirar os olhos do alvo, do caminho do Senhor, olhar para outros lugares, desviar o olhar, errar o alvo. E aqui iniquidade, né? Aquela maldade, a perversidade, aquele que é ruim, aquele que eu passo por cima de todo mundo sem qualquer problema para alcançar o meu objetivo, né? E em cuja alma não há hipocrisia, né? Aí nós já sabemos, né? Fingimento, né? E fingimento. Às vezes eu vou na igreja, Senhor, tudo bem, como eu amo o Senhor, te adoro, Senhor. Chega em casa, bate na mulher, né? Não fala no cachorro, que onde eu bato no cachorro? Não faz coisa errada, eu bato. Olha lá, tá aí, não pode. Mas a gente corrige sim. Mas a verdade é isso, a hipocrisia é quando nós vivemos a dissimulação, né? Duas vidas. Aqui na igreja a gente vive uma coisa, conversa, e em casa a gente vê outra coisa. Aquela ilustração que eu já disse aqui. Vai uma igreja grande, todo mundo. Para tirar a paz da gente. Que foi? Em casa tem uns espíritozinhos de porco que Mas treinado para tirar a gente do prumo, né? Do prumo, da série, né? Mas é assim, então... A gente fala no serviço, fala assim, o dia que eu falo assim, Deus, olha, coloca temperança na minha vida hoje, eu venho enviado do Satanás. Me dê paciência, me dê força, eu mato, né? É difícil. Mas é isso, mas nós temos esse recurso, graças a Deus, né? Em Deus a gente consegue paciência, temperança, consegue serenar a alma para poder seguir em frente. Mas estava falando assim, então uma igreja grande que o pastor era bem carismático, todo mundo estava cheio, todo mundo se amava, aquela coisa bonita, o pastor falava coisa bonita, a igreja amava. De repente no culto o filho dele vem com as malas e põe lá na frente. Aí o pai fala, que é isso, filho? Você aqui no meio com malas? Ele fala, a partir de hoje eu quero morar aqui. Quero o pai que está aqui, não aquele que está na minha casa. Eu quero ser filho do pastor aqui, não daquele pai que está na minha casa. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Temos que tomar cuidado com isso. Facilmente nós enveredamos por isso, até mesmo por conveniência, né? Para ser aceito na sociedade, a gente começa a colocar máscaras, né? A sociedade exige que a gente coloque máscaras para sermos aceitos. E a gente se sente também aceitos quando nós temos máscaras, quando as pessoas não conhecem o real da nossa vida. Mas Deus conhece. E Ele convida a gente a estarmos sem máscaras. Né? Trabalhar para termos segurança, para termos a paz, serenidade e viver sem máscara. Viver aqui, como em casa, como na rua, em qualquer lugar, da mesma forma. E ele continua, enquanto mantive os meus pecados, inconfessos, meus ossos se definharam e a minha alma se agitava em angústia. Né? Aquela coisa quando você tem uma culpa, alguma coisa no teu coração que você não põe para fora, aquilo vai te consumindo, e nós sabemos, né, a saúde está aí, né, muitas doenças nossas somatizadas, né, vem exatamente disso, de você engolir a angústia, de você não falar aquilo que está no teu coração, e aquilo vai, e eu aprendi, quando eu fiz a psicologia, que tudo que entra vai ter que sair, né, tudo que entra vai ter que sair, então de alguma forma, então se não sai pela boca, vai sair por um câncer no intestino, pela coluna, de alguma forma vai sair. E aí a gente começa a somatizar e temos doenças aí, que é somatização. Né? Enquanto se nós tivéssemos a obediência de falar, de contar os nossos pecados, e lá em Timóteo fala assim, confessai os nossos pecados uns para os outros. Exatamente para isso, para aliviar nossa alma, né? Para tirar a tensão, para dividir as cargas, para poder orar pelos motivos dos irmãos. Né? Então muitas doenças nossas somatizadas vêm exatamente disso. E ele fala aqui, enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam
e a minha alma se agitava em angústia. Imagina a dor que ele sentia, né? Aquela coisa de sei lá se não era, parece aqui, a fibromialgia, né? Aquelas dores constantes, que é emocional aquilo, né? Eu lembro quando eu voltei da África, achavam que eu estava com fibromialgia, eu sentia muita dor, muita coisa ruim, graças a Deus não era. Mas a gente conhece pessoas com fibromialgia, como sofre, e é emocional, né? É emocional. indetectável, né? Oi? Mialgia é indetectável. É por eliminação, né, que faz o diagnóstico, né? Vai eliminando todas as doenças, né? Até chegar, mas é difícil. Não que a fibromialgia seja resultado de pecado, né? Mas fibromialgia pode ser resultado de engolir, angústias, emoções incutidas, né? Ficando lá, e isso vai atingindo, vai mantendo. Pois, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Exatamente isso, a força foi-se embora, porque o Senhor falava com ele, o Espírito falava com ele, e ele guardava aquilo ia consumindo, ia destruindo os ossos dele, a angústia tomava conta da vida dele. E aí vem a parte boa, onde ele nos convida: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Olha só, ele fala da iniquidade, né? Aquela perversidade que faz mal para o outro. Lembra que ele mandou matar, ele matou Urias, um amigo dele, né? O fiel escudeiro dele, né? Não encobriu a culpa que ele sentia de tudo isso, né? Declarei e confessei as minhas transgressões. Ele sabia que aquela mulher era casada com Urias, ele sabia que era pecado, mesmo assim ele deu alimento para a sua imaginação e concebeu o pecado. Foi até que ele não aguentou mais, ele precisou tomar a esposa do outro. Isso é uma transgressão. Ele sabia que era pecado, transgrediu a lei do Senhor. E perdoaste a culpa dos meus pecados. Perdoou, porque eu errei o alvo, Senhor. Eu caminhava nos teus caminhos, seguia o Senhor, mas de repente eu me olhei para o alto, para o outro lado, e desviei e acabei cometendo pecados, né? Em um abismo, diz a Bíblia, busca outro abismo, né? Encontra outro. Quando você peca e você não confessa, isso vai trazendo outros abismos, outros pecados, e você vai se afundando. E aí ele disse: confessei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto pode se encontrar. Quando as muitas águas se levantarem, elas já não os alcançarão. Ele está falando sobre, convidando a nós. Você que comete o pecado, você que tem alguma coisa guardada, confesse ao Senhor, acerte a vida com o Senhor, enquanto pode, porque depois que nós morremos, não tem como pedir perdão. Se eu morrer aqui agora e eu estiver guardando o pecado para confessar no atacado, vou morrer com o pecado. Vou morrer com o pecado. Exatamente, porque isso tem que acertar toda hora, porque a gente não sabe quando vai ser agora. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, como é que vai ser o momento seguinte. E ele diz assim: tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições, e com cântico de salvação me envolves. Davi se sente amado, se sente abrigado, se sente seguro, se sente agora seguro no Senhor, porque ele tem certeza que o Senhor perdoou a vida dele, tem certeza que o Senhor está dirigindo a vida dele, livrou Davi das aflições, e com cântico de salvação me envolves, quer dizer, sentir a alegria do Senhor de novo no coração. E como é gostoso, né, você confessar e sentir aquela alegria no coração. Por isso que nós temos que ter a absoluta certeza que se confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos do pecado, se por mais difícil, por mais que seja enraizado o pecado na nossa vida, se nós chegarmos a confessar, falar: Senhor, olha, eu não quero mais, eu quero te servir, eu quero estar com o Senhor, meu Pai, me ajude a sair, me ajude a me livrar desse pecado que está grudado no meu coração, que está me algemando, Senhor, me ajude. Se nós fizermos isso com todo o coração, o Senhor vai nos livrar, e a paz, a alegria do Senhor entra no nosso coração. E aí nós vamos ver lá no comecinho: bem-aventurados aquele que tem suas transgressões, né? Nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes quando o Senhor, sentimos a paz do Senhor, do perdão. E a palavra de Deus nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a segurança que nós temos. Se confessarmos, nós temos também que ter a fé, a certeza que nós somos perdoados. Aí a alegria do Senhor vem no nosso coração, né? E aí diz assim: não sejais
como cavalo ou mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer. Quer dizer, quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos seguros, mas se nós não estamos na mão do Senhor, nós estamos buscando com o Senhor, nós não estamos em comunhão com o Senhor, nós somos exatamente como isso, como mulas e como cavalos, que precisam ter rédeas e freios. Né? O burro e o cavalo só para se puxar o freio. Né? Quer dizer, é só assim, se deixar, ele vai embora, vai bestear. Né? E muitas vezes a mula empaca, não sai do lugar, não caminha. Então precisa de açoites. Né? Então, aqui está dizendo assim, não sejam como mulas, nem como cavalos, que são controlados por rédeas e freios. Muitos são os sofrimentos dos ímpios, e sofrem bastante por causa dos pecados. Mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confiar. Não importa quem seja, não importa se seja ímpio, se ele se voltar ao Senhor, confessar os seus pecados, entregar sua vida ao Senhor Jesus, ele, o Senhor, protegerá quem nele confiar. Se qualquer um de nós, se nós confiarmos na sua bondade, confiarmos no seu perdão, confiarmos nos seus caminhos, na sua direção, ele vai nos proteger, assim como Davi disse aqui, que ele é o abrigo seguro, tu me livra das aflições, só Deus pode fazer isso. E aí ele termina assim, alegrai-vos no Senhor, ó justos, cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. É a alegria de Davi, que confessou o pecado e sentiu a alegria do Senhor retornar aos seus braços, ao seu coração. E ele clama a todos nós, a todos aqueles que estão no Senhor, que não guarde o pecado, não guarde a transgressão. Confesse ao Senhor que o Senhor, você vai sentir a alegria do Senhor, vai ser um bem-aventurado. O Senhor traz, renova, restaura a alegria, restaura a vida, e nós conseguimos viver a vida que o Senhor tem para nós, a vida abundante. Como é importante isso, queridos? No nosso dia a dia, que a gente vive nesse mundo onde nos apresenta manjares, né? Nos apresenta conveniências, nos apresenta pressão, toda hora pressão para fazer alguma coisa sempre errada, sempre contra Deus, e muitas vezes nós cedemos por questões de sobrevivência, para não perder emprego, para não perder amizade, para não ter problemas com alguém, ou com o cônjuge, com os filhos, com a mãe, com o pai, nós acabamos cedendo, né? Não temos força, somos fracos. Mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Né? Então ele nos convida a confessar, nos convida a se refugiar nele, nos convida a buscá-lo, nos fortalecer nele, porque ele é o abrigo. Ele pode nos dar forças para suportar, ele nos dá forças para achar um caminho que não implique em pecar contra o Senhor. Com certeza, se nós tivermos a decisão, se nós tivermos a posição de não pecar com o Senhor vai nos dar outra saída. Ele vai nos dar uma saída onde a gente não ofenda o seu santo nome e glorifique o seu santo nome depois disso. Que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar, queridos. Oh, meu Pai, assim como Davi, meu Pai, confessou ao Senhor os seus pecados, que foram muitos e graves, meu Deus, nós também, Pai, queremos ser como ele, Deus. Ajude-nos, meu Deus. Fale aos nossos corações, meu Pai, a cada minuto, a cada segundo, quando estivermos em pecado, Senhor, a ponto de ofender o Senhor, meu Pai, deixá-lo magoado, Deus, fale conosco, Senhor. E nos ajude, Senhor, meu Pai amado, a estarmos olhando sempre para o alvo, que é o Senhor, meu Pai. Que os nossos olhos não desviem, Senhor. Que os nossos olhos não dêem a segunda olhada, meu Pai. Que os nossos olhos fiquem fixos, meu Deus amado, no caminho que devemos percorrer, Senhor, meu Pai, que é o seu caminho, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos, meu Deus. Guarde o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Possamos estar próximos do Senhor a ponto de percebermos os perigos pela frente, Senhor. De evitarmos os caminhos que nos levam a pecar, meu Deus amado. Os desvios, meu Pai, os atalhos da vida que nos levam para abismos profundos, meu Deus. Em nome de Jesus, seja conosco, meu Pai. Seja com cada um de nós, meu Pai, nesse mundo tão cruel, meu Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe das nossas limitações, meu Pai. Por isso nós queremos nos abrigar no Senhor, meu Pai, assim como Davi se abrigou. E ele era homem como nós, meu Deus. A natureza dele, adâmica, era a mesma que temos hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, não há diferença, Senhor. Mas nos ensina a caminhar como Davi, Senhor. A olhar para o Senhor como Davi, Senhor. A estar se refugiando no Senhor como Davi, meu Pai. A confessarmos as nossas culpas, os nossos pecados, para termos alegria no Espírito, meu Pai amado.
Para sermos bem-aventurados, como o Senhor disse aqui a Davi, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que nós oramos agradecidos, Pai. Amém e amém. Amém.